Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Oliveira e venho trazer um vídeo aqui para vocês, 7 minutinhos de vídeo sobre embargos de declaração. Aí você vai me falar, pô Vinícius, embargo de declaração é fácil, omissão, obscuridade e contradição. Ótimo, prazo de interposição, 5 dias. Ótimo, tudo bem. Qual que é o prazo para julgamento, você sabe? E no caso de acontecer uma interposição de embargo de declaração pela parte contrária, esse prazo, essa interrupção de prazo para um próximo recurso, ele também te afeta? E o terceiro interessado, ele também é afetado por essa interrupção de prazo? Bom, esses questionamentos e outros, logo depois da vinheta você vai sanar. Um abraço, fica com a gente. Olá, tudo bem? Meu nome é Vinícius Oliveira e hoje venho falar um pouquinho sobre embargos de declaração, ok? Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, porém eles interrompem o prazo para a interposição de qualquer outro recurso. Esse efeito podemos dar o nome de efeito interruptivo dos embargos de declaração, ok? Porém, na prática, o assunto não é tão simples assim. Por exemplo, se os embargos forem julgados intempestivos, haverá uma interrupção? E se uma parte não apresentar embargos, ela também se beneficiará dessa interrupção? E no caso de um terceiro interessado, também haverá interrupção no prazo para ele? Bom, para quem não está lembrado, podemos dizer que o terceiro interessado é aquele que ainda não participou do processo judicial, mas tem interesse direto no assunto ali tratado, ok? Como nos exemplos, posso dizer que o fiador ou avalista em um contrato civil. Bom, esses questionamentos serão agora esclarecidos. Mas primeiro, é importante reconhecer que os embargos declaratórios são regulados pelos artigos 1022 e seguintes do novo CPC e possuem como finalidade esclarecer decisões judiciais contraditórias, omissas ou obscuras. Seu prazo de interposição é de 5 dias, de acordo com o artigo 1023 do CPC, que dispõe ainda a necessidade que o recurso tem que trazer uma proposta perante o juízo que emitiu a decisão embargada, indicando claramente as hipóteses de correção necessária e o que motivou a proposição desses embargos. Tá bem? No mesmo prazo, 5 dias, o juiz terá que reavaliar a sua decisão. Se for um juiz que for, ao contrário, se for um tribunal, o relator do processo deverá levar os embargos em mesa na sessão seguinte ao protocolo dos embargos. Agora, se for um juiz monocrático, esse juízo terá competência para decidir também os embargos, tá? Isso está no artigo 1024 do Código de Processo Civil. Bom, definidos esses pontos que eu acho básico para o Instituto de Embargos de Declaração, nós podemos apresentar as situações que comentamos lá no início do vídeo, ok? Vamos lá. Embargos declaratórios quando eles são intempestivos. Como fica a propositura de outros recursos? Bom, o artigo 1026 do Código de Processo Civil não foi expresso quanto à necessidade da tempestividade dos embargos declaratórios. E disso restaram duas interpretações possíveis sobre o tema. A primeira, que leva em conta o sentido literal do artigo, onde a simples interposição dos embargos já é suficiente para o marco interruptivo. Vemos que o Código diz apenas: os embargos de declaração interrompem o prazo de interposição dos recursos, não deixando clara a necessidade de tempestividade do mesmo. Tá ok? Porém, a segunda interpretação, que para mim é a mais correta e antagônica à primeira, analisa a tempestividade dos embargos. Ora, se ocorreu a preclusão temporal, protocolo fora do prazo, devemos entender que não foram interpostos. Bom, lembremos que uma vez publicada a decisão ou o acordo, inicia-se a contagem de dois possíveis acontecimentos. O primeiro, o próprio embargo declaratório, e o segundo, o recurso adequado, seja um agravo, seja uma apelação ou qualquer outro necessário àquela situação. Se entendemos como a primeira interpretação que mencionei, ou seja, o simples protocolo do embargo, daria ao embargante intempestivo prazos extremamente dilatados, dificultando ou até mesmo impossibilitando o trânsito à coisa julgada. A tempestividade é a condição objetiva de existência dos embargos de declaração, independente de interpretação. A parte que apresenta recurso intempestivo tem consciência do que faz, porque as regras de contagem de prazo processual são bem claras. A exemplo do que mencionei aqui, imaginemos que uma sentença condenatória tenha sido proferida contra o cidadão A. Okay? A poderia apresentar embargos intempestivos, fora do prazo, sem qualquer fundamento, a qualquer tempo e obter novamente, desde o início, o prazo de 15 dias para a apresentação de uma apelação, por exemplo. Nesse exemplo, tenho que a procrastinação seria acessada facilmente e o prazo razoável de existência do processo também ficaria prejudicado.
Então, pela lógica jurídica e sentido de justiça que permeia os processos judiciais, acredito que os embargos de declaração julgados intempestivos devam ser considerados não interpostos e, com isso, não existiria interrupção dos prazos recursais, ok? A segunda é, a parte contrária apresentou embargos. Ocorre interrupção para mim? Vamos considerar a situação de que houve condenação recíproca das partes. Autor e réu venceram e perderam a ação, ok? Somente uma delas apresenta embargos de declaração. O prazo para a parte que não apresentou, chamados embarguinhos, ele também está interrompido? Eu entendo que sim. Vejamos que não existe outra solução. Ocorre interrupção para ambos. Vejamos novamente que a parte final do artigo 538 do CPC, o antigo CPC, trazia uma expressão por qualquer das partes, restando clara essa situação funcional. O STJ foi um pouco além ainda, uma vez que entenderam que, apresentados os embargos declaratórios pela parte autora, a interrupção também ocorreria para os embargos declaratórios da parte ré. Concluo, então, que por essa questão de lógica jurídica, mesmo com a expressão igual consta no código atual, não traz a expressão por qualquer das partes, o código do código anterior, essa interpretação deve continuar, ok? Imaginemos que a autora apresenta uma apelação e a parte ré apresenta embargos declaratórios tempestivos logo depois. Como ficaria a apelação? Vamos lá. A é muito efetivo e no dia seguinte da publicação da sentença já apresenta a apelação. A parte B, contrária, apresenta embargos 3 dias depois da publicação da sentença. E aí, como que fica a situação da apelação? O novo CPC pacificou o assunto nos parágrafos 4º e 5º do artigo 1024, que resumidamente esclarece que, no caso dos embargos tratarem de modificação da decisão embargada, o recorrente poderá alterar suas razões no prazo de 15 dias. Caso os embargos de declaração sejam rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento, da sentença, o recurso será processado e julgado independentemente de ratificação, ok? E a parte do terceiro interessado, lembra? Lá no começo do vídeo? Bom, nesse ponto, não encontramos de forma expressa sobre a extensão desses efeitos. Porém, entendo que a não extensão do efeito interruptivo, além de cercear a ampla defesa e o contraditório, inerente ao terceiro interessado, traria prejuízo a alguém fora do processo, que nem tomou ciência e aí teria um prejuízo somente por aquela oportunidade. Sem falar na desproporção que causaria ao princípio da isonomia processual, chamada paridade das armas, entre outros princípios e pressupostos legais. Tudo bem? Então vamos lá. Conclusão. Havendo apresentação de embargos declaratórios intempestivos, não haverá interrupção do prazo para apresentação de outros recursos. Se os embargos forem considerados protelatórios, haverá interrupção, salvo se por 2 vezes forem enquadrados assim. A apresentação de embargos declaratórios somente pela parte autora ou somente pela parte ré interrompe o prazo de interposição de outros recursos de ambas as partes, ok? Da mesma forma, a protocolização de embargos declaratórios interrompe o prazo para qualquer recurso de um terceiro prejudicado. Bom, seguindo a didática proposta, na próxima aula trataremos sobre recursos para o STF e STJ, ok? Um abraço, até mais, até a próxima!